Olá, alunos! No vídeo anterior eu havia feito um tratamento a respeito do artigo 1º do novo Código de Processo Civil, junto com o artigo 294, que trata da tutela provisória. Nesse vídeo eu tratarei do artigo 1º combinado com o artigo 16, que é outro ponto-chave a respeito do novo Código de Processo. Vinculando esses dois, porque até mesmo no vídeo anterior existe um forte alinhamento entre o artigo 1º e o 294. Desta feita, o artigo 16 vai tratar da jurisdição. Ele assevera que a jurisdição civil será exercida pelos juízes e pelos tribunais em todo o território nacional, conforme as disposições do próprio Código. E, quando a gente está falando do artigo 1º, no caso, a afirmação que nós temos lá é que o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e normas fundamentais da República Federativa do Brasil, observando as disposições do próprio Código. O que nós temos de importante aí? Duas coisas muito importantes. O artigo 1º assevera: o Código de Processo Civil se funda na Constituição Federal. E vocês já sabiam, quer dizer, para quem está acompanhando, quem viu outro vídeo. E já no artigo 16, na verdade, nós teremos o aspecto da jurisdição civil. A doutrina a jurisprudência, os estudantes do direito constitucional, tem a seguinte afirmação técnica, não do Código, mas técnica, a respeito dela, com o seguinte conceito: a jurisdição é a função principal do Poder Judiciário de aplicar a lei ao caso concreto, resolvendo o conflito por meio da sentença com o atributo da coisa julgada. Ou seja, o magistrado, ao sentenciar, ele vai substituir a vontade das partes com uma sentença, caracterizado pela definitividade daquela sentença que tem um atributo da coisa julgada. Existe força ali. Agora, de onde vem tudo isso? Constituição Federal. Nós temos que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados, municípios e do Distrito Federal, constituem Estado Democrático de Direito e tem os seguintes fundamentos. Inciso 1, soberania. O que é soberania na óptica interna? A supremacia do poder público. E quem é o poder? É o legislativo, o executivo e o judiciário. Dentro do judiciário nós temos uma força, uma função precípua, que é a jurisdição. E é a jurisdição que, ao pegar, na verdade, o código criado pelo poder legiferante, Lei 13.105/2015, que vai, na verdade, ter uma aplicabilidade resolvendo os casos concretos. Desta maneira, jurisdição em si, ela está calcada no artigo 1º, inciso 1 da Constituição Federal, mais o artigo 2º em função do Poder Judiciário e no livro 2, que nós temos a expressão aqui da função jurisdicional, atrelado na parte geral do novo Código de Processo Civil. Então, em linhas bem simples, é isso, colegas. Jurisdição é a função precípua do Poder Judiciário. No latim, jurisdicto, dizer o direito. É a função precípua, é a função maior do Poder Judiciário, de aplicar a lei ao caso concreto, um caso problemático, onde que existe problemas, na verdade, na solução de um conflito entre partes caracterizado por uma pretensão resistida. Ou seja, uma parte quer, a outra parte nega. Então tem a pretensão e tem a resistência. Daí vem o juiz, aplica a sentença e substitui a vontade dos dois. Independente do que eles queiram, a sentença do juiz é uma força maior. Mas tem um atributo, tem uma característica essencial nessa decisão, nessa sentença, que é o atributo da coisa julgada.
dentro do desmembramento da coisa julgada, nós temos a coisa julgada formal e a coisa julgada material. A coisa julgada formal, ela traz a definitividade endoprocessual, ou seja, dentro do processo. Encerra-se a ideia, não pode mudar. Já a coisa julgada material, que é a mais importante, é a definitividade para sempre. Em que sentido? Ela faz coisa julgada, ela estabiliza a sentença, ela torna definitiva a sentença dentro e fora do processo. Explicando de uma forma bem tranquila, vejamos bem, o juiz, a receber um pedido dentro da tutela provisória, ele pode conceder, no caso, uma liminar satisfativa. Em que sentido? Ele dá uma decisão de liminar e ela é precária, ela pode ser modificada. Só que existe um prazo para a parte recorrer. Se ela não recorrer, se a parte não recorrer, ela vai ser definitiva onde? Dentro do processo. E por que eu não posso falar que é definitiva para sempre? Porque o processo ainda não foi julgado, o processo não foi encerrado. Então essa sentença, por exemplo, ou melhor, essa decisão dentro do processo, o que vai ocorrer? Ela vai ter a marca da coisa julgada formal. Já a coisa julgada material é aquela que, ao terminar o processo, extingue-se as fases dos recursos. Não há possibilidade mais de recorrer. Em função disso, não havendo mais possibilidade de recorrer, se forma a coisa julgada material e essa estabilidade vai para além do processo. Então, essa é a verdadeira coisa julgada, é aquela que traz estabilidade e perenidade. Meus caros colegas, essa foi a minha contribuição hoje nesse vídeo, ao analisar aqui o artigo 1º do novo Código de Processo Civil, Lei 13.105/2015, e o artigo 16 do mesmo diploma, que trata da função jurisdicional. Jurisdicional que é dizer o direito. Jurisdição vem desse dizer latim, jurisdicto, que se traduz em dizer o direito. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade.